Paula, os fatores que acarretam a desfuncionalidade das energias feminina e masculina. Ah, com certeza, a raiz é é A a origem? falta da, da função paterna, né? Porque se não tem um pai, esses filhos vão ser criados por uma mãe. E Uhum, normalmente essa mãe é a mãe forte. sim. Hoje, infelizmente, a maioria dos lares não tem um homem. E quando tem esse homem, ele está na energia errada. Então, a mulher ela tem uma tendência a copiar a mãe é forte. E já viu aquela linguagem que é muito usada e que a gente acha bonitinho até entender de forma consciente o quanto é ruim? O filho é sempre apegado na mãe, É verdade. né? E isso é muito O filho na doentio. mãe e a filha no pai. Porque você viu, quando a menina começa a crescer, ela começa a ficar mais perto do pai, o menino começa a ficar perto da mãe. Mas aí é bonito, legal, mas tá errado. Uhum. Porque um filho, ele tem que caminhar junto com a energia masculina do homem e a menina com a mulher. Paula, e aí vem sempre aquela pergunta, mas eu não tenho marido, como que eu faço? A minha realidade aqui na minha casa, eu tenho que trabalhar e eu tenho que ser mãe, tenho que educar. Aí a mãe, ela tem que puxar alguém para ser exemplo, fazer a função, né, ser aquele espelho masculino para aquelas crianças. E ela também ser função paterna e materna. Por que Uhum. há essa disfuncionalidade? Exatamente por conta da ausência paterna. E aí, vamos lá, nós estamos em uma sociedade que reforça isso demais. Tudo é muito machismo e tudo é muito feminismo. Extremismos. Eu escutei uma vez uma frase de um pastor que ele falava assim, ó, machismo é um câncer, feminismo é um band-aid. E é isso. Ninguém resolve nada. Paula, eu acredito que hoje o que mais falta em nós, como mulheres, é essa presença de um homem perto. E Uhum. só que a maioria das mulheres, elas não querem, porque elas olham para isso, elas acham isso machismo. Mas no fundo elas estão cansadas. Porque aí você tá pegando uma mulher, por exemplo, eu vou te dar o exemplo da minha mãe. Sim. Minha mãe, ela foi casar, ela casou lá com meu pai, teve eu e meu irmão, e eu com 6 anos de idade, eles se separaram. E assim foi a vida inteira. Quando a Justamente gente na tinha, época que você tinha que caminhar com seu pai. exatamente, quando eu tinha 15 anos, 12 anos, 13 anos por aí, ela conheceu um outro homem, e eles se casaram e eles vivem juntos até hoje. Então eu tive essa figura paterna. Porém, Ó, porém, a gente sabe que a criança ela é formada uma certa idade, que se eu não me sim. engano é até os 7, 10 anos ali, é o que eles são formados. Então, eu peguei toda essa Carga. carga, tudo isso aí. Por isso que eu estava te falando a questão de que muitas vezes a gente acha, pô, velho, eu sou assim porque meu pai era assim. Não, eu saio pegando as mulheres tudo aí porque meu pai. Não, peraí, irmão, você pode mudar. Você não precisa ser igual a ele, né? Então, por isso que eu tenho muito isso aí. Meu pai, ele faleceu já tem uns 15 anos já. E eu lembro que quando ele morreu, eu falei, cara, meu pai foi o maior exemplo de tudo que eu nunca quero ser na minha vida. Porque ele não conseguia firmar o pé em nada. Ele não conseguia ser o básico, que é ser homem, que é ser o provedor de uma casa, que é ser pai. E ele teve 8 filhos. Entende? Então é uma. Aí quando a gente traz a figura da minha mãe, nesse caso, aí eu tô expondo porque assim, é muito tranquilo. Sim. Cara, é uma mulher super forte. Que aí ela fez ela trouxe essa figura, que aí onde você falou, e a gente perde até a questão de Deus. Então você perde, pai, mas Deus é pai, não, que bosta de pai é esse? E aí ela trouxe isso. Então ela aplicou na vida da gente Deus como pai, como exemplo, como é assim que é. Uau. E aí, cara, é uma mulher forte pra caramba, trabalhador e tudo mais, e deu certo, né? Acredito. Para mim não deu muito certo. Eu venho de um lar assim, Uhum. né? Então, a mesma coisa. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 4 anos. E Uhum. aí é justamente aonde arruma.
eu consigo ter o meu maior bloqueio, é a minha maior ferida. Então, assim, minha mãe é uma mulher muito forte, criou 3 filhos sozinha. Assim, lógico que teve o aparato da família dela. Porém, criou 2 filhas muito fortes e o meu irmão é um. Todo mundo fala, as 2 mulheres são barraqueira. O meu irmão é centrado, calmo, na dele, nós somos muito diferentes. E eu levei isso a ferro e fogo. Toda vida muito forte, toda vida tocadora de terror, toda vida dona de mim. Ah, você tá doido? Dependente de homem, você tá louco, não vou precisar disso não. E aí, até o Orlando trouxe a questão da idade, né? Da média, quando a gente procura. Eu procurei aos 30 anos, falei, tem um trem errado. Quero casar, mas não consigo ficar em relação. Tem um trem errado comigo. E aí, totalmente na energia masculina. Totalmente. E é um exercício diário. Para mim é um exercício diário me manter na energia feminina. Falei aqui, né, semana passada, o tanto que é difícil para mim me colocar na posição de ser cuidada. Então, assim, é uma coisa que parece ser tranquilo, mas não é. E é um problema que nós mulheres enfrentamos. A cada 10 mulheres que eu atendo, 8 estão na energia masculina. E é o Vivendo a mesma mesmo coisa que discurso. você viveu. É o mesmo discurso, tô cansada, Nossa. ele não faz nada, eu faço tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí quando você fala, então, tem a solução. Quantas pessoas já saíram da minha presença, eu odeio você, nunca mais vou voltar aqui. Mas já pagou, né, tem que voltar. E aí começa a experimentar um casamento melhor, mas depois de muita mudança, de reposicionamento, porém, não se muda assim. Não. É uma construção. Principalmente por quê? Porque depende do outro. E aí já vai pro lugar do Orlando, né? Do reposicionamento masculino. Porque eu entendo que é uma situação difícil para a mulher, mas também é para o homem. Ninguém, no final das contas, eu não escolhi ser assim e nem o outro escolheu ser assim. O fato é que nós nos tornamos adultos doentes e precisamos buscar a nossa cura. O que você acha que é pior? O bonzinho demais ou o vilão demais, digamos assim? Ou tudo é uma bosta? Tem que ter um meio Um termo. abusador. Jefão, os extremos são muito ruins, né? Os extremos são muito deletérios. Esse cara, o primeiro, o abusivo, o tóxico, o violento, ele erra muito com os outros, machuca muito os outros. O bonzinho, ele erra muito com ele mesmo. Na tentativa dele... Os dois são ruins. O bonzinho, por exemplo, que é um objeto agora de muita análise minha, né? E do meu novo trabalho, ele tem um desespero para ser amado, para ser visto, para ser acolhido, para ser aprovado, para ser validado. A busca incessante dele é por isso. Então, por pertencimento. Para ele conseguir esse amor, para ser visto, ele faz qualquer negócio, ele engole qualquer coisa. Ele engole os próprios desejos, as próprias vontades, ele não tem voz, ele não se posiciona, ele vive cabisbaixo, ele é para dentro. Ele não se coloca, né? O masculino simbolicamente é um elemento que ocupa espaço, que abre espaço, né? Não, ele se retrai. Será que não vai gostar de mim? Ele morre de medo do que os outros vão dizer. Ele morre de medo do que os outros vão pensar. Esse cara não tem só problema no relacionamento com as mulheres, ele tem um problema com a vida, porque o homem ele é movimento, expansão, correr risco, desbravar. Isso simbolicamente falando. Se um homem não consegue fazer isso minimamente, ele não dá conta nem de dar sala pro banheiro sem ter que pedir para alguém, sem alguém tem que orientar, sem ter um mapa, sem ter que... porque Meu Deus. ele não se manifesta, ele não se coloca. Existe 3 tipos de homens bonzinhos que a gente observa e quando eu trouxe esses tipos não têm lugar nenhum. Eu fiz a análise, dei esses nomes porque facilita de maneira didática. Mas esses 3 tipos, nos relacionamentos com as mulheres, contemplam várias dessas características que já são trazidas por especialistas como o próprio Dr. Glover. Você tem o cara que é o bonzinho, buscador de afeto. Ele é carente, ele é super doce, ele vive rastejando, pedindo atenção.
E é tão curioso porque esse tipo de Eu camarada... tô tipo assim, meu Deus! É tão curioso porque esse tipo de camarada, olha que interessante, ele se conecta com mulheres que não dão isso pra ele. Ele Uhum. vive nessa busca. E se a mulher dá um pouco, ele sempre tem um vazio querendo mais. E para eu receber e para preencher isso, eu faço qualquer negócio. É o buscador de afeto, é aquele cara que a mulher fala: Nossa, como esse cara é meloso. Nossa, não, ai, não, tudo ele chora. Tudo por quê? Porque ele vive nessa demanda, nessa carência. Ele está sempre vazio e está sempre buscando e pedindo por isso. Você tem um outro elemento que é o elemento do homem bonzinho, sacralizador. Quando o homem tem o masculino excluído e a mãe é a grande heroína da vida dele, ele passa a venerar muito o feminino e o masculino é ruim. O Sim. masculino machuca, o masculino abandona, o masculino está fora de moda, o masculino ficou em algum lugar do passado. Então ele passa a ser aquele cara que coloca a mulher no pedestal, como talvez eventualmente ele colocou a mãe, numa imagem mariana. Só que as mulheres da vida real são seres humanos, passíveis de errar, mentir, trair, fazer um monte de coisa. Ele não consegue enxergar essas coisas. Então o sacralizador é aquele cara que exclui o masculino e fica venerando 24 horas o feminino e buscando também essa bênção do feminino, como ele buscou da mãe e por aí vai. E por fim, você tem o resgatador. O resgatador é muito interessante. O resgatador, o bonzinho no resgatador, ele já é um cara que tem um pouco mais de força. Ele exerce o arquétipo do guerreiro. Só que ele tem que se conectar necessariamente a mulheres que são muito problemáticas para salvar a vida delas, para emitir uma fatura para ela amar ele. Caralho. E muitas vezes ela não ama. E depois ela volta pro vilão. Tá doido. Tem todo esse... Quando a gente coloca assim, a história do resgatador, os caras falam, nossa, eu passo por isso direto. Isso, ele não pode ver uma mulher problemática, ele quer dar um jeito de Quer consertar. pagar a conta. Ele quer, não, ele Quer ser herói. ele quer ser o herói da vida Nossa. dela para depois mandar uma fatura. Tó, aqui, ó, agora você vai ter que me amar e permanecer comigo. Sim. Então, você tem essas três modalidades e muitas vezes o cara fala para mim, Orlando, e quando eu sou os três ao mesmo tempo? Fala, pô, velho, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque sim, faz parte também do cara se identificar em um período da vida ou em determinado relacionamento com os três caras ao mesmo tempo. Então, eu tenho que trabalhar com ele para talvez ele ir para um lugar de não ser tão carente e ter uma troca saudável de carinho e afeto com a mulher. Tem que ir para um lugar onde ele, ok, a mulher está trazendo um problema, tinha um ex assim, assado, ok, receba essa informação, mas não crie esse ímpeto de entrar num sistema que ainda não é do seu pertencimento, por assim dizer. Não tenta depois cobrar essa fatura com o amor dela. E no sacralizador precisa da reintegração do masculino e também olhar para o masculino com prazer, com alegria, e entender que o feminino tem uma troca equânime com o masculino. Não é assim. Os casais funcionam assim, ó. Sim. Ele no lugar dele, como a Paula trouxe, ela no lugar dela, e trocando de igual para igual. Para ele não ser esse cara que sacraliza demais. E também não seja tão ingênuo nas relações, principalmente atualmente. Ele tem que ser bom, mas não bobo. Essa é o principal desafio do sacralizador. O sacralizador é complexo, hein? Isso é complexo. Pra não falar terrível, Pra não né? falar, pra não falar outras coisas, mas isso é bem complexo. Na verdade, os três são porque... são intensos, né? Eu vejo que é um lado intenso do ser humano, é um lado intenso demais do cara. Tanto faz o homem, a mulher, porque também tem mulher nessas posições aí, né? Não, no caso, todos os três tipos têm na as mulher, três tipos de exatamente. mulher, certeza. Exatamente. Que vai atrair, a energia deles vai falar, tamo junto. Nossa, Você tem o que eu Deus. preciso. Nossa. Que é a dependência emocional total. Dependência emocional. E com certeza os bonzinhos arrumam as guerreiras, né? Aí muitas vezes o nice guy, né, que é o bonzinho, esse cara mais... Aí a gente tá falando o quê? De um cara, por exemplo, da energia feminina, qual seja, sensível demais, frágil, mundo subjetivo. Meu Deus. Aí ele entra na guerreira. A guerreira é a sargentona. A sargento. É a que vai mandar nele. Faz isso, Tipo... faz aquilo. E manda até na cueca que o cara usa. Puta. No entanto, o cara gosta. Ele se conecta a ela. Porém, não tem energia de ganhar dinheiro, né? Também não tem. Porque o masculino é esse verdade. elemento que
Nossa, é vai- que verdade. vai, isso que aí, hein? expande, que É, se sim. posiciona. É o e cara se que arrisca. precisa até que a mulher fale, cara, e aí, bora, É. faz um extra, vamos trabalhar de Uber, fazer um iFood, porque a gente precisa de mais. E o que eu falo quando eventualmente as mulheres me fazem uma pergunta, por que ele não tem ambição? Por que ele isso? Eu falo, olha, nem todo homem nasceu super ambicioso, porque isso tem uma questão de traço de personalidade. Sim. No entanto, minha cara, ele sempre foi assim. É que você dobrou a aposta. Exatamente. Aí você casa, você tem filho, você acha que sei lá, ele vai se Vai transformar. Ele vai mudar, Ele vai eu mudar. creio, ele vai mudar. Porque a doutora Cláudia Pacheco é uma psicanalista que atendeu muito tempo mulheres, ela disse, né? O sonho do homem é se casar com uma mulher que não mude muito. O sonho da mulher é se casar com um homem que mude completamente. É verdade. Esse é o dilema feminino Sim. terrível. Ela quer mudar aquele cara desde o primeiro dia e às vezes vai passar 5 décadas tentando mudar o camarada. Mas se o cara não quer mudar, não tem quem nada que faça, faça. cara. Nossa Senhora. Nossa, e aí pra quem tá assistindo com aquele casamento, Tá, falou... fala, gente, eu tô não vivendo tem esse negócio conserto. aqui em Gente, casa. calma, tem conserto. Tem, ele pode procurar se curar e a mulher pode procurar. A via de mão dupla, né? Existe um equilíbrio, né? É que, na verdade, é que ninguém muda ninguém. O que ele tá Não. querendo dizer é isso. Que conserto há, mas as pessoas precisam querer. Exatamente. Principalmente tomar a consciência, porque imagina uma pessoa que é bonzinha a vida inteira. Imagina o lar que esse homem foi criado. Os caras Será que ele caía no chão? Quando você tem um homem, por exemplo, que ele viveu numa redoma, uma mãe que vem cá, que Uma eu já bolha perdi um total. homem que é teu pai, não vou perder você também. Ela segura aquele menino. Você vai ver que hoje o cara na vida adulta, ele não avança, cara. Ele não se expõe. Ele precisa de sempre estar muito seguro, né? Porque, e aí ele confessa, cara, eu posso te falar um negócio, eu tenho medo de tudo. Porque eu sempre tive medo. Eu falei, mas não, eu era aquele menino que não sujava, aquele menino que não caía, aquele menino que qualquer coisa minha mãe vinha correndo, me pegava no colo. Cadê o outro elemento que fala, peraí, vem cá, sai daí da esfera dessa mulher que agora eu vou te levar pra guerra? Não teve. Ele ficou todo numa redoma, e ele vive assim até hoje. Ele é frágil. Falta colocar aquele selinho nele com aquela tacinha, né? Frágil, né? Frágil Aí, total. dá pra tirar uma foto. Frágil. Não, é frágil total. Você não tem experiências, né? E Orlando, dentro desses tipos de homens que você trouxe, me responde aqui uma dúvida. E aqueles homens que foram criados, eles são os bonzinhos, mas eles tiveram ausência paterna e materna? Vou aprofundar o exemplo. Vamos supor, são 3 filhos. Tem o filho mais velho, ele é o do meio, e aí tem a filha mais nova. Ele é o do meio. O mais velho, ele é o top, é o master. O do meio, ele é o esquecido, que geralmente o filho do meio, assim, teoricamente, já tem um selo, né? Eu sou do meio, então eu posso falar. Como que você acha que traz? Por que ele se torna bonzinho? O do meio, mesmo não sendo paparicado, ele é o excluído. E assim mesmo ele se coloca na posição de não ir para a vida, de ser esse cara mais centrado. Isso já remete também a uma outra questão. Quando a gente fala do homem bonzinho ou da mulher boazinha. Existe algo chamado temperamento. Esse temperamento ele é uma loteria genética. Então, nos genes aí, talvez, desse menino do meio, que agora é um homem, vieram alguns genes que falam, olha, você é mais pacato. Quando você tem depois, os neurocientistas chamam de meio, a família é um meio, a cultura é um meio, a escola é um meio, o meio vai moldando. O meio reforça para ele ser mais para dentro, ele vai ser mais ainda, porque ele já tem um temperamento programado para não ser esse cara que é mais ativo, mas que ele poderia ser incentivado se ele tivesse no meio mais adequado. Então, muitas vezes, esse cara, ele tem esse traço de personalidade. E como que se mede o traço de personalidade de alguém? Hoje, os especialistas trabalham em psicometria com o tal do Big Five, os 5 grandes traços da personalidade humana, que é o conceito hoje que, segundo os especialistas, que tem maior número de evidências científicas. E tem um traço da personalidade que ele se chama agradabilidade. Na agradabilidade, de forma geral, eles medem 2 fatores.
2 percentuais, que é a polidez e a compaixão. Quanto mais alto esse cara tiver de polidez, por exemplo, e de compaixão, menos ele fala por ele. Ele fala tentando agradar os outros para fazer uma política, para estar todo mundo De bem. boa vizinhança. De boa vizinhança, porque é dele ser assim. Sim. Se esse cara tem também nesse traço, no Big Five, baixa conscienciosidade. O que é a conscienciosidade? Elementos das pessoas de sucesso. Isso já foi medido. Disciplina e ordem. Se ele tem isso baixo, dificilmente ele vai ser esse empreendedor. Esse cara é muito difícil para ele. Ele vai ser aquele cara sempre mais pacato. Então, eventualmente, quando a gente está falando desse tipo de comportamento, a gente precisa, de certa forma, também contemplar que, naturalmente, há pessoas que têm essa personalidade, ainda que ela seja caçula, ainda que ela seja filha do meio, e isso tudo vai depender também, repito, do temperamento que ele nasceu e o meio. Você vê, a Paula são 3 irmãos lá. Um é mais zen, as outras são que tem uma extroversão mais alta. É um outro elemento, se chama extroversão. Né? A extroversão, mas você vê que a Paula chegou aqui, ela já chega falando, e aí, Orlando? Eu já percebi, ela tem extroversão alta. Ela chega chegando. Extremamente dominante. Ela chega chegando. Por quê? Para ter essa extroversão alta, que tem o elemento de 1, entusiasmo, e 2, assertividade. Então, por exemplo, você conta um negócio para a Paula aqui, ela vai fazer assim, ela entusiasma. Se você contar para mim, eu fico assim. Que legal. Porque o meu entusiasmo é baixo. O meu é baixo. O meu é baixo. É bem baixo. O que aconteceu comigo? Tá vendo? É por isso que eu faço caras e bocas, porque meu entusiasmo é alto. Exatamente. Não me peça. E digo, e olha que interessante. Na média geral, mulheres têm a agradabilidade mais alta do que os homens. Sim, no frigir dos ovos, nós somos mais parecidos que diferentes, homens e mulheres, na questão da personalidade. Sim. Mas as mulheres têm 2 elementos que falam mais alto. No geral, agradabilidade e neuroticismo. Então, por isso que é mais natural vermos a mulher o acolhimento também. E dos homens, menos. Quando você tem um homem que é muito agradável, que tem agradabilidade muito alta, a gente fala, ele é tão bonzinho. Ele tá, às vezes, na energia feminina. Porque também tem, contemplando nele, um traço de personalidade. Por que eu quis trazer isso, puxando o gancho com o que a Paula trouxe? Para a gente tirar um pouco o lugar de energia feminina e energia masculina de um certo misticismo. Sim. E dizer que isso pode ser explicado também por meio da psicometria, sendo trazido os 5 fatores de personalidade. Né? Agora, quando o sujeito, um homem, geralmente, o que é aquele cara que é bem sucedido? O pessoal fala, ele é um alfa, né? Essa nomenclatura que vem lá do reino animal. É um homem que geralmente tem uma conscienciosidade muito alta, ele é muito ordenado e disciplinado, são atletas, são empreendedores, são caras que... oficiais do exército, por exemplo, aquela que faz sempre a mesma coisa, repete, até alcançar o sucesso, aquele cara que passa em primeiro lugar no concurso, é aquele cara que é o campeão de jiu-jitsu e que tá treinando todo dia, ele perde, ele volta pro tatame no outro dia, aquele cara que não para um minuto. Se ele tá vendo um filme e ele fala, eu tô perdendo tempo, eu precisava estar treinando, eu precisava estar fazendo dinheiro, esse cara tem a conscienciosidade alta. E aí muitas vezes ele tem uma agradabilidade que não é tão alta, então ele não tem necessidade de ficar agradando, bajulando, ele é mais ele. Aí a mulher vai falar, esse cara, ele tem um jeitão de homem, porque naturalmente a simbólica masculina é mais assim. Sim, Ela é atrelada a isso aí. Está atrelada a esses fatores. Nossa, aí isso aí já praticamente responde aqui a próxima pergunta, que seria, como a sociedade define o que é ser homem de verdade? É basicamente isso, né? A sociedade vai definir, né, o que é um homem de verdade. Acho que também não... O pessoal tem que entender, né? Eu quero trazer uma coisa que é um pouquinho polêmica. Eu acho que a gente, às vezes, precisa parar, principalmente algumas mulheres têm o hábito de fazer isso, de quando algo convém para elas, ela diz que o homem não é um homem de verdade. Para provocá-lo, para feri-lo. Se você não faz isso por mim é porque você não é um homem de verdade. Não sou sua mãe. E quando isso fere o camarada, ele fala, será que eu tô errado? Será que eu tô certo? E quando ela percebe que ele cai nisso, isso se chama shaming. Quando ele cai nesse shaming, ela percebe, opa, aqui tem um zap para eu sempre tacar nele quando eu precisar, né?
Então, quem é que vai definir o que é homem de verdade? Bem, primeiro que não tem homem de mentira, tem características que o senso comum, que a cultura, que os arquétipos, que o inconsciente coletivo traz como isso é tipicamente do homem. E quanto mais o cara se encaixa ali, nossa, esse cara é muito homem. E quanto menos o cara se encaixa ali, o cara é menos homem, entre várias aspas aqui, ou seja, ele não se assemelha. Assim como se eu tenho uma mulher que ela é muito brutalizada, que ela fala grosso, que ela... Nossa, essa mulher é meio masculina, porque o senso comum vai dizer que, no modo de vista arquetípico, sei lá, antropológico, histórico, de cultura, Ela tá na força errada. a mulher, teoricamente, seria um pouco mais doce, um pouco mais acolhedora, um pouco mais emotiva, um pouco mais sensível. Então, quando a mulher sai desse que o senso comum traz como molde típico do feminino, vai dizer que ela não é. Contudo, olha que interessante, trabalhos como o da Paula, que recebe essa mulher brutalizada, e a Paula vai conduzindo ela para esse lugar da energia feminina, desses atributos que o senso comum vai dizer, muitas vezes ela se sente, nossa, agora eu me sinto tão bem. Agora parece que eu estou, abre aspas, curada. E quando a gente conduz esse homem a agir com um pouco mais de assertividade, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de presença, e fala, nossa, eu me sinto grande, eu me sinto bem. Curiosamente ou não, quando a gente se encaixa mais ou menos nesses lugares, parece que a gente encontrou algo que estava faltando. É uma coisa de experimentar. Não tem como levar isso para o laboratório e colocar no tubo de ensaio. O que a gente percebe é na prática, né, Paulo? Exatamente.